Nelson. E aí, continua fazendo experiência com eletrólise? Eu fiz bastante mesmo. E agora, com essas dicas que a Helena me deu, eu fiquei um craque. Eu só não entendi uma coisa. Ih, lá vem o seu Nelson com as suas dúvidas. Diga lá, seu Nelson, quem sabe eu posso ajudar. Convencido. Me diz exatamente o que é íon. Eu ainda não entendi direito. Bom, íon, seu Nelson. Íon é... Bom, tem íon positivo, que é cátion. Íon negativo, que é ânion. Mas íon... Puxa, você sabe que eu não sei o que é? Você sabe o que é íon? Bom, eu sei que íons são partículas carregadas. Podem ser positivamente ou negativamente, como você falou. Agora, o que é um íon, como é que ele se forma, isso eu não sei explicar, não. Puxa, olha, mais uma coisa pra gente descobrir. Vamos ver as nossas experiências? Essa história toda começou quando o seu Nelson fez aquela experiência e conseguiu produzir cloro. Foi porque eu coloquei muito sal. Mas por que será que o sal de cozinha virou cândida? Só porque passou a eletricidade? Nossa, olha, eu achava que estava por dentro, mas agora, nossa, quanta pergunta. A gente já sabe que a eletricidade dá energia para a substância. E aí ela se transforma. Mas o que será que acontece para ela se transformar? A dúvida é uma coisa muito boa. Ela faz com que a gente investigue. Quando você não entendeu bem uma parte do processo ou da experiência, você precisa pensar novamente no que aconteceu. E a melhor coisa é repetir a experiência. Para facilitar a visualização e o raciocínio, vamos usar uma substância colorida na experiência. Vamos dissolver uma espátula de cloreto de cobre em água. Veja a cor da solução. Agora, vamos colocar mais cloreto de cobre e ver o que acontece. E agora mais uma, até a solução de cloreto de cobre ficar bem colorida. A cor azul da solução de cloreto de cobre fica cada vez mais intensa porque aumenta a concentração de cloreto de cobre. Como o íon de cobre na água tem cor azul, cada vez que se coloca mais cloreto de cobre, a cor fica mais escura. Observe bem a solução de cloreto de cobre. Agora vamos mergulhar nesta solução 2 fios ligados numa pilha. Repare que esse é o mesmo aparelho de eletrólise usado na eletrólise do cloreto de sódio. Vamos fazer a eletrólise de uma solução com 10% de cloreto de cobre. Observe bem o que acontece. Repare que no polo negativo formou-se um pó marrom. No polo positivo há um desprendimento de gás. E também a cor da solução está mais clara. O que você acha que aconteceu? Pois vocês sabem o que eu acho que aconteceu? Fala, porque eu não tô achando nada, viu? Nem eu. Pois eu acho que o cobre que estava mergulhado na solução foi desaparecendo. Desaparecendo não, porque as substâncias não desaparecem, mas se transformam numa outra coisa. Só pode ser isso mesmo. É verdade, mas o que será que aconteceu com o fio que saiu da pilha e ficou mergulhado na solução? É isso que acontece. A eletricidade circula pelo fio e a lâmpada se acende. Mas como é que isso se dá? O que é exatamente eletricidade? Eletricidade é uma porção de cargas negativas que se movimentam. Essas cargas negativas são chamadas de elétrons. Os elétrons circulam pelo fio. Quando eles vão passar pelo fio que está dentro da lâmpada, a lâmpada acende, justamente por causa dessa dificuldade que os elétrons têm de passar por esse fio. É como se os fios oferecessem resistência para deixar os elétrons passarem. Essa resistência resulta em luz e aquecimento. Dependendo do fio, ele só aquece, como é o caso do ferro elétrico e do chuveiro. E quando a gente coloca as 2 pontas do fio na solução, o que acontece? Acontece que uma das pontas do fio está cheia de elétrons querendo sair do fio. Quando os íons de cobre, que são positivos, se chocam com esse fio cheio de elétrons, os íons recebem elétrons e ficam neutros. Porque, na verdade, íons positivos são partículas que perderam elétrons. Bom, íons positivos são partículas que perderam elétrons. E agora essa, alguém explica pra mim? Não olha pra mim, não. Eu também não sei explicar isso. Mas essa coisa de elétrons tem a ver com átomo, não é?
Átomo, a menor quantidade de uma substância elementar que tem as propriedades químicas de um elemento. Todas as substâncias são formadas de átomos. Oi, pessoal. Ainda no assunto da eletrólise? Oi, Helena, que bom que você veio. A gente está na maior dúvida aqui. Helena, nós estamos cheios de dúvidas. Bom, nós já sabemos que os íons são partículas que perderam elétrons. Mas como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, é preciso conhecer a estrutura do átomo. Você sabe que qualquer matéria é feita de átomos. Cada substância simples é feita de um tipo de átomo. E os átomos de elementos diferentes são diferentes. Qualquer átomo tem no meio o núcleo onde estão as partículas positivas. E as partículas negativas giram em torno desse núcleo. O átomo é neutro. Isso quer dizer o seguinte: o número de cargas positivas, ou prótons, é igual ao número de cargas negativas, ou elétrons. A massa do elétron é tão pequena que praticamente não precisa ser levada em conta. Ela é mais ou menos 2000 vezes menor que a massa do próton. Puxa, que pequenininho. Quer dizer, então, que se a gente pesar um átomo, a gente vai estar pesando só as partículas positivas? É, eu ainda não falei para vocês, mas no núcleo do átomo tem um tipo de partícula que não tem carga, mas tem massa. São os nêutrons. É por isso que a massa do átomo, na verdade, é a soma das massas das partículas positivas com essas partículas neutras. Um átomo se transforma em íon positivo ou negativo, perdendo ou ganhando elétrons. Pois um átomo não perde nem recebe prótons. Ah, bom, agora eu acho que entendi. Ah, é? Então explica. Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Eu já sei que o átomo não recebe nem perde prótons. Então um átomo se transforma em íon positivo ou negativo, perdendo ou ganhando elétrons. Exatamente. Um átomo se transforma em íon positivo ou negativo, ganhando ou perdendo elétrons. Mas, para se transformar num íon positivo ou cátion, o átomo deve ganhar ou perder elétrons. E no caso contrário, para se transformar num íon negativo ou ânion, o átomo deve ganhar ou perder elétrons. O que você acha? Quando um átomo perde elétrons, se transforma em cátion. O número de elétrons que ele pode perder depende do tipo de átomo. Tem átomos que só perdem um elétron. Aí, eles se transformam em cátion com uma carga positiva. Se perder 2 elétrons, é um cátion com 2 cargas positivas. E daí por diante. Puxa, agora eu estou começando a compreender direito o que é um íon e como ele se forma. É bom entender as coisas. Quer dizer, quando um átomo perde elétrons, ele se transforma num íon positivo ou cátion. É isso aí, Clóvis. E quando é que um átomo se transforma num íon negativo, quer dizer, num ânion? Quando ele recebe elétrons? Isso mesmo. Só que os átomos que têm facilidade de perder elétrons são difíceis de ganhar elétrons. Todos os átomos de metais se transformam em cátions. Nossa, quer dizer que não existe ânions de ferro? Querem ver? Olha só. O sódio é Na+, o potássio é K+, o cálcio é Ca2+, o magnésio é Mg2+, o cobre é Cu2+, o zinco é Zn2+, o ferro 2 é Fe2+, e o ferro 3 é Fe3+. Todos esses são cátions. Mas e os ânions? Os átomos que recebem elétrons são diferentes. Por exemplo, o cloro se transforma em ânion, o oxigênio e o enxofre também se transformam em ânion. Enfim, todos os não metais se transformam em ânion. Enfim, a matéria é feita de átomos. Os átomos são partículas que têm um núcleo onde está concentrada a massa do átomo. Os átomos são nêutrons, o que quer dizer que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Um átomo pode perder elétrons e se transformar num íon positivo, ou cátion. Pode também receber elétrons e se transformar num íon negativo, ou ânion. Os átomos de metais têm tendência de perder elétrons e os de não metais de receber. Bom, quer dizer que o tipo de átomo define o comportamento da matéria. Nossa, tá falando como um verdadeiro químico. Eu? Bom, gente, já tô indo embora. Até mais pra vocês. Tchau, Helena. Obrigado. Puxa, eu consegui tirar aquela dúvida sobre os íons. E agora eu entendo melhor o que se passou na experiência. Bom, eu também vou indo.
Até logo, senhor químico. Opa, até logo, seu Nelson. Tchau. Nossa, íons, cátions, elétrons, que mundo complicado. Nossa, é fascinante. Bom, depois de tanta informação, nada melhor do que uma revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os átomos são formados por prótons, que são cargas positivas, elétrons, que são cargas negativas, e um outro tipo de partículas que não têm cargas, mas têm massa, chamadas nêutrons. Aprendeu também que quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em íon positivo ou cátion. E quando ele recebe elétrons, se transforma em íon negativo ou ânion. Viu que os átomos de metais têm a tendência de perder elétrons e os átomos de não metais têm a tendência de receber elétrons. E viu que quando se passa corrente elétrica numa solução, os elétrons têm dificuldade de passar pelos fios e que essa resistência resulta em luz e aquecimento. Você aprendeu bastante sobre a indústria química, como ela trabalha, quais as principais substâncias que ela utiliza. Agora, não se esqueça. Com o seu livro de química, você vai poder aprofundar tudo o que você viu. Então, não perca tempo. E até mais.